Existem muitos projetos, mais de 100 que eu não acompanho. Eu vou lá de vez em quando, quem faz é o brasileiro. Mas aquilo que caracteriza a Ponte e que levou a ser considerada a melhor escola do meu país foi transformar uma escola de extrema violência, há 40 anos atrás, era uma escola caracterizada por extrema violência. Eu muitas vezes de manhã, quando chegava, antes das crianças, eu tinha que recolher os restos de seringas, de camisinhas e jovens mortos por overdose. A escola tinha 80% dos jovens sem saber ler nem escrever aos 14 anos e foi lá. Os professores eram agredidos, a professora que a substituí, partiram-lhe a cabeça em braço, enfim. Muita gente, quando fala da Ponte hoje, ignora que há 40 anos era assim. Tínhamos saído de uma ditadura de 48 anos. O que caracteriza a Ponte é o que caracteriza muitas escolas do Brasil que eu agora acompanho, onde eu aprendo, onde me sinto feliz e tento ser útil. Escolas são pessoas, não são edifícios. As pessoas são os seus valores. E esses valores, encontrado aquilo que é o valor comum, transformado em princípios, dão origem a projetos. No caso da escola, é um projeto político ou pedagógico. Político e pedagógico. Uma lei. Que, por sua vez, pode ser alimentado por regimentos internos adequados a esse documento. E aquilo que, no ponto, nós compreendemos e que estas escolas brasileiras também compreenderam, já agora depois eu vou deixar o meu e-mail, porque se tens esse projeto, importa juntá-lo ao mapeamento de projetos que nós estamos a construir para entregar ao MEC, porque é o MEC que tem que tomar iniciativas. Quando nós entendemos isso tudo, não é? Nós compreendemos que era preciso agir em dois movimentos simultâneos. Cuidar da pessoa, são os seus valores, cuidar da pessoa, e desde o início nós tivemos a compreensão exata de que uma escola não muda toda ao mesmo tempo. Muda o núcleo de professores mais conscientes, mais capazes, não é? Respeitando aqueles que não quiseram mudar. Respeito por quem tem outras crenças, por quem acredita que esse modelo do século XIX ainda funciona. Aceitar que eles... Não é? Então nós tivemos que cuidar da pessoa. E cuidar passou por uma outra formação de professores. Passou por uma outra gestão que deixasse de ser essa gestão hierarquizada, burocratizada que nós temos ainda hoje no Brasil. Há uma figura que eu considero indigna, que se chama dever da obediência hierárquica. Como é que nós podemos aspirar à autonomia das escolas ou à autonomia do gesto educativo se o professor não é digno, se não tem autonomia? Ninguém tal que não tem, não é? Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. E quando um diretor de escola recebe uma ordem e a faz cumprir, que não podes deixar de cumprir embora discorde, aí acaba tudo o que possa ser dignidade profissional, etc. Então nós percebemos que teríamos de mudar a nossa cultura, a cultura pessoal e profissional, porque o maior obstáculo a uma mudança sou eu. É a minha cultura de solidão, herdada e depois reforçada por uma formação de professores que nós temos ainda. Com uma observação. A Universidade Brasileira tem professores extraordinários na formação de professores. Só que aquilo que fazem é contraditório, mas isso, depois, se quiserem, falaremos. Eu nego, eu fui professor universitário também, e assumo. Então, cuidar da pessoa. Isto tem muito para falar, mas eu não vou estender muito. O segundo movimento, que é concomitante, a reconfiguração da prática escolar. Reconfiguração da prática escolar. Aqui é que as coisas se complicam. Porque a profissão de professor é a única em que o estágio acontece antes do curso. Sabiam isso? É a única profissão que existe em que o estágio é feito antes de tirar o curso. Aos 6 anos, põem-nos em estágio. E estamos 12 anos em estágio, dentro de uma sala de aula, ouvindo o professor, tentando
tanto quanto é possível, transmitir informação. Não consegue. Eu não sei se sabem, numa aula não se aprende nada. Quem tiver, eu começo com as minhas afirmações que deixam logo toda a gente polvorosa. Eu vou repetir, devagarinho, saboreando para cada palavra. Numa aula não se aprende absolutamente nada. E a partir daqui, eu situo a escola da ponte. Nós descobrimos com uma pergunta muito simples, que qualquer professor já fez a si próprio. Se eu dou aula tão bem dada, se eu preparo tão bem, se eu faço um planejamento pormenor, eu sou do tempo dos dinossauros, da pedagogia para objetivos e tudo mais. Então, se eu preparo uma aula tão bem, se eu concebo materiais fantásticos que motivam a criança, se eu dou aula tão bem, por que é que há alunos que não aprendem? Toda a gente já fez esta pergunta, porque eu duvido que haja um professor que tenha ensinado tudo a todos. Não há, de certeza. Há sempre alguém que não aprende. Vejam uns ideias. Okay. Então, quando eu fazia esta pergunta, eu tive a sorte na ponta de encontrar duas pessoas que faziam a mesma pergunta. Só que elas eram diferentes de mim na idade. Eu hoje tenho a idade que elas tinham. Uma tinha 56, eu tenho mais. 56 e outra 54. Tinham 30 e tal anos de dar aula. E eu encontrei-as fazendo a mesma pergunta. Colega, eu já trabalho há mais de 30 anos. Todos os anos eu faço a mesma pergunta. Porquê é que eu dou aula tão bem dada? Eu dou, colega. E há sempre alunos que reprovam. Naquele tempo eu aprovava em cada ano. E eu digo, pois é, colegas, por que será? Até que de repente, um coano. Se eu dou aula e há alunos que não aprendem, eles não aprendem porque eu dou aula. E aí começou o problema. Vamos ver como é simples? Era a possibilidade. Aí começou o problema. Porquê? Porque nós só sabíamos dar aula. Isso é um morfismo. A mesma forma, vem do latim. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. E não adianta nada no curso ouvir falar de Vygotsky, Floriano, Leon-Tebak, Piaget, Montessori, porque quando vai dar aula, o Piaget não está lá e o Vygotsky fugiu. Tão simples. Tão simples. Então, o que foi que nós os três fizemos? A escola tinha muitos professores, tinha quase 1000 alunos, dezenas de professores. Nós, os três, pegámos nas turmas do lixo, chamavam as turmas do lixo. E o que fizemos? Coitados de nós, só sabíamos dar aula e seria muita irresponsabilidade se deixássemos dar aula. Continuamos dando aula. Cada 25 horas letivas semanais, 24 horas de aula, mas numa hora, quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, nós partíamos de uma dificuldade de ensinagem que nós sentíamos. Por isso é que eu me especializei depois em alfabetização e outras coisas. Uma dificuldade de ensinagem. Eu compreendi que eu não sabia alfabetizar e fui procurar nessa hora, em equipe, fazer algo que solucionasse a minha dificuldade. Pronto, e ao fim de 40 anos, as coisas estão aí para se ver. E já agora, se quiserem ver o projeto Âncora, tem 3 anos e 2 meses e deve 10. Ouviram? Vou repetir. E deve 10. Não há um caso de indisciplina, não tem catraca, nem câmara de vigilância, nem portão, nem nada. Está entre 5 favelas das mais violentas de São Paulo. 3 anos e 2 meses. Com professores que deram aula 10, 20, 30 anos. É a partir deles, do que eles sabem, do seu saber, da sua formação experiencial. Foi a partir disso. Aceitá-los como eles são, dar-lhes oportunidades. E aqui é que eu queria chegar. Como é que na ponta aconteceu? Muito simples. Nós compreendemos, não é, aquele provérbio africano que diz que é preciso uma tribo para educar uma criança. Então fomos à procura da tribo. Muito engraçado que eu era citadino e a ponte é no interior de Portugal. E quando eu cheguei, deparei com uma cultura completamente diferente, eu não conhecia ninguém. Ao fim de 6 anos era prefeito da cidade, mas isso não a ver porquê. É que me envolvi, nós os três envolvemos com os pais, criámos tutoria. Deixámos de ter aquele horário fixo porque isso complicava a vida dos pais. Porquê é que as escolas começam a trabalhar todas à mesma hora? Alguém sabe explicar? Ninguém sabe. Porquê é que a escola faz férias? A igreja faz férias? Não. Imagina, um hospital faz férias. Imagina que estás com uma dor de barriga, chegas ao hospital, estamos de férias, voltem em fevereiro. Não dá. Já tem que fazer perguntas. Porquê é que as aulas têm 50 minutos? Nós começamos a perguntar. Que é aquilo que nos falta. Os professores têm muitas certezas e poucas interrogações. Então nós passamos para o capítulo da interrogação. E tudo aconteceu naturalmente. Os pais vieram, nós desfizemos um pouco os mistérios institucionais, falámos uma linguagem de gente, de código restrito e não elaborado, pelo país Einstein, com eles,
Eles perceberam que a escola era deles, que a escola é um nodo de uma rede de aprendizagem que não é do diretor, é da comunidade. Começaram a criar-se, a organizar-se. Hoje são os pais que dirigem a escola Ponte. É a única escola no mundo que tem contrato de autonomia. É uma escola pública, vou sublinhar, pública. Então foi isso. A Escola da Ponte, como objeto âncora, com mais de 100 projetos no Brasil e muitos outros que não conheço, por isso é que eu quero estar agora com a Helena no domingo para combinarmos o que ela vai fazer para o Brasil. A Helena Singer, filha do Paulo Singer, uma joia, e que vai trabalhar com o Janinho. Então, a Ponte fez isso. Cada escola fará a seu modo. Cuidou da pessoa e reconfigurou a prática escolar. Reparem bem, cuidou da pessoa e reconfigurou a prática escolar. Porque não faz sentido nenhum continuarmos. Eu sei que isto que eu vou dizer é extremamente violento, porque ninguém o diz. Tudo é politicamente correto. Eu não quero ser. Porque o politicamente correto continua a condenar muita gente à ignorância e à infelicidade. Eu afirmo, não se pode continuar a ter nas escolas o modelo pedagógico da escola da modernidade do século XVIII e XIX, da Prússia, da França e da Inglaterra da Revolução Industrial. Não pode! O que se tem é dar condições aos professores de modificar as suas práticas. As pessoas são seres inteligentes, amam as crianças. Essa configuração é a parte mais difícil. Porque há gente tão agarrada às velhas práticas e a sociedade também pensa que a escola tem que ter aula, tem que ter turno, tem que ter certo, tem que ter prova. Aula não ensina nada, prova não prova nada. E eu provo isso com a ciência e a prática. E desculpa a arrogância. Provo com a minha prática. Peço desculpa da arrogância. Então, continuar.